Olá, pessoal. Espero que todas e todas estejam bem. Meu nome é Carlos Eduardo Furlani, sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, e estamos aqui desenvolvendo os pontos e assuntos voltados para a teoria geral dos atos notariais. Sou mestre pela PUC São Paulo e doutor pela Universidade de São Paulo, Largo São Francisco. Trabalharemos agora a continuidade dos apontamentos diante da teoria geral dos atos notariais. Especificamente, trabalhando o módulo 1 dos atos notariais, unidade 2, elementos e espécies dos atos notariais. Aqui, ampliaremos a classificação, o conceito e a condição da qual esses atos notariais ocorrem mediante a prática vinculada aos atos registrais praticados pelos tabeliães, oficiais ou substitutos indicados diante dos cartórios registrais de forma geral. Daremos agora a concepção, o conceito e o aprofundamento diante de cada ato notarial já identificado e trabalhado perante o módulo 1, na unidade 1, dos conceitos fundamentais e noções preliminares dos atos notariais. Vamos lá? Partindo dessa concepção, volto indiretamente ao próprio conceito de atos notariais. Aqui, amplio a relação, embora já identificada, diante das concepções dos atos notariais constituídos, onde retomamos o conceito que os atos notariais são os atos jurídicos emocionados pelos tabeliões, ou seja, relacionados pelos tabeliões e oficiais de registro, onde são fundamentais para garantir a sua validade jurídica. Até aí, sem problema algum. Podemos, então, classificar esses elementos em divisões em três categorias principais: os elementos objetivos, os elementos subjetivos e os elementos formais. Diante, então, da própria conceituação da qual os atos notariais nos elencam, da situação das condições vinculativas a realizações procedimentais dos tabeliões e oficiais de registro, temos essas classificações e divisões de forma categóricas e principais para a promoção da validade, da segurança jurídica, da eficácia, da qual vinculamos as noções preliminares e conceitos fundamentais já estabelecidos. É importante identificarmos que, diante do próprio conceito dessa produção da segurança jurídica condicionada à realização do ato registrado e emocionado pelos tabeliães e oficiais, como esses elementos dos quais se enquadram perante a composição dos atos constitutivos, ou seja, a concepção dos elementos subjetivos, elementos objetivos, os elementos formais que cada ato ali se apresenta perante o registro público a ser condicionado pelas partes que estão envolvendo a situação dos atos notariais como um todo. Dando, então, essas condições, partimos para os seguintes preceitos. Elementos subjetivos dos atos notariais, categorias às quais se referem à relação das quais as partes são envolvidas de forma direta para proporcionarem os apontamentos que vinculam os pontos cernes desta relação jurídica como um todo. E aqui trataremos o seguinte ponto. Partes, sujeito ativo e sujeito passivo. Professor, quem é esse sujeito passivo? Aqui nós temos a condição dos elementos que estão condicionados à situação dos atos notariais. Elementos esses subjetivos dos atos notariais. O sujeito ativo é a parte do tabelião ou do oficial de registro que pratica o ato em si. Ele deve ser devidamente investido na função e ter a competência para o exercício da atividade notarial. Não tendo este a presente condição, não tem validade e eficácia e segurança jurídica a relação jurídica constituída nesse ato notarial. É obrigatório ter esse registro mediante a um tabelião oficial de registro que tem essa condição, investido na função, na sua competência, do exercício da atividade notarial de forma registral. Para tanto, verificamos ainda que a concepção do sujeito passivo
são as partes que solicitam a prática do ato notarial ou que são diretamente dependentes por ele, que estejam envolvidas pela relação jurídica transacionada para que promova-se toda a regulamentação da constituição desse ato notarial como um todo, do qual nós apresentaremos quais serão esses atos, essas espécies desses atos, e como eles ocorrem de forma agora detalhada. Ou seja, voltaremos a falar da escritura, da procuração, do reconhecimento de firma, da autenticidade, e como ocorrem parte por parte essas relações jurídicas. Essas partes devem ter a capacidade legal para a condição da relação dos atos na vida civil. Não é à toa que também, de uma forma diante do curso, fora estudado a relação da tutela de pessoas e bens, que envolvem a condição da capacidade jurídica que a pessoa natural possui para o desenvolvimento da relação dos atos praticados na vida civil. Então, diante desta conjuntura, os elementos subjetivos aqui apresentados dos atos notariais têm que ter a sua obrigatoriedade, a composição de um tabelião oficial devidamente investidos na função do cargo, da sua competência para o exercício da atividade, e os sujeitos passivos terem plena capacidade civil, além de tudo estarem o quê? Vinculados diretamente ao que está envolvido na transcrição desse ato notarial e sua constituição. A partir daí, temos também a concepção dos elementos objetivos, que refere-se ao conteúdo próprio do ato notarial, que é o objeto no qual o ato reconhecido pelo tabelião, como a preparação para a escritura pública, o conhecimento da assinatura, a lavratura de um protesto, entre outras atividades da qual estejam a vinculação daquele ato notarial, da qual se vincula a parte envolvida, sujeito ativo e sujeito passivo. No caso, o imediato é o que o sujeito ativo, que é o tabelião, constituído como elemento subjetivo, vem a realizar no elemento objetivo. Qual é a transcrição do ato do qual tem-se as partes o interesse? Uma escritura pública ser realizada, um reconhecimento de firma, um reconhecimento de uma assinatura, uma lavratura de uma escritura, uma lavratura de um protesto. Então, todos esses atos, mediante as especificações destinadas para aquele investido, tabelião investido no cargo, ou substituto, ou notário ali, presente, venham a realizar os presentes atos da relação jurídica posta. O objeto mediato nada mais é do que o efeito jurídico pretendente, da qual se dá a prática do ato notarial, que nada mais é do que a transferência da relação jurídica para a ocasião do que aquele objeto imediato, do que aquela função que for reconhecida pelo tabelião oficial, venha a praticar os seus efeitos diante da vida civil. No caso, a título de exemplo, se dá como a transferência de um imóvel, a constituição de uma empresa, a prova da existência de uma obrigação a ser condicionada, né? Os pontos a serem determinados, ou seja, toda e qualquer relação jurídica posta mediante a prática fundamental do que se pretende como objetivo e garantias jurídicas a serem condicionadas. É nítido que a condição posta diante das condições estabelecidas, tanto pelos elementos subjetivos quanto os elementos objetivos, vinculam a situação na qual estão envolvidos diretamente a prática dos atos notariais de forma geral. É tamanha essa importância da qual se vincula que é necessária a composição de todos esses elementos para que se dê a segurança jurídica a ser estabelecida nas relações estabelecidas perante a fé pública, perante as transcrições das quais as partes promovem como interesse de forma comum. Por fim, após condicionados os elementos subjetivos e objetivos constituídos pelos atos notariais, vinculamos a concepção da relação da qual o ato notarial é a forma agora explícita e se torna pública, a relação da qual ele transcreve. Aqui até condicionamos, é alegria, né? Refere-se ao ato notarial à alegria, ou seja, é a forma como ele é publicizado, como ele é dado ao conhecimento de forma
geral, que é a forma externa e a forma interna. A forma externa, o ato notarial, deve seguir a forma prescrita em lei, que varia conforme o tipo de ato, do qual tenha-se a intenção de ter a relação jurídica pré-estabelecida. Em geral, deve ser lavrado, escrito, registrado no livro próprio do cartório registral e assinado pelo tabelião, dando a condição de fé pública como um todo. E a forma interna é o ato notarial, deve conter todas as informações exigidas em lei, como a identificação das partes, a descrição do objeto, a data, o local da prática do ato, entre outras informações que impliquem diretamente na relação transacional relacionada ao cumprimento da obrigação do ato notarial em si mesmo. Então, fica aqui a dica e a percepção da qual, além do conceito estar estabelecendo as concepções de eficiência, segurança jurídica, publicidade, fé pública, todos esses apontamentos devem conter as condições dos elementos que compõem os atos notariais como um todo. Percebam que após os conceitos e as funções preliminares propriamente determinadas vinculadas aos princípios, quando damos o conhecimento do ato em si, ele deve obrigatoriamente constituir essa relação jurídica da qual transpomos a vocês, das quais compõem-se os elementos objetivos e findam aonde? Nos elementos formais da Constituição, seja ele da forma externa, seja da forma interna, que dá a publicidade, que dá o registro e que fica ali, né, identificado como os atos a serem cumpridos de forma plena, eficaz, transacionados, relacionados tanto pelo tabelião, como ponto fundamental, como aqueles transcritos de forma legal, também perante a lei, ali estabelecidos, das declarações e identificações das partes, das quais compõem a relação e objeto fundamental dos apontamentos dos atos notariais como um todo. Tendo-se, então, as presentes conjecturas dos elementos que compõem os atos notariais, precisamos, então, identificar agora as espécies desses atos notariais e suas importâncias. Aqui, agora, verificaremos novamente alguns dos atos já de cunho conceitual estipulados, identificados para vocês anteriormente, no conteúdo trabalhado, porém agora de forma detalhada, estabelecendo os critérios, as suas importâncias e os meios dos quais ocorrem detalhadamente a conjuntura das suas resoluções. Os atos notariais, assim conforme o próprio slide nos aponta, de acordo com o direito notarial brasileiro, são aqueles emocionados pelos tabeliões e podem ser divididos em várias espécies, dependendo de sua natureza e inspiração, a qual se tem a necessidade das partes ali transigirem a relação da sua escrituração. Cada uma dessas espécies de atos notariais tem suas próprias características e requisitos legais e serve a propósitos distintos, diferentes, mas todos possuem um objetivo comum de garantir a segurança jurídica e a proteção dos negócios jurídicos condicionados realizados de acordo com a própria vinculação, interpretação e fundamentação jurídica posta nos demais ramos do curso aqui que são apresentados a vocês, essencialmente aqueles tangenciados e transacionados diante de relações jurídicas civis praticadas pelos indivíduos. Vamos lá? Partindo dessa concepção, começamos então com as principais espécies de atos notariais e suas implicações registrais. Tanto a escritura pública quanto a procuração pública terão uma consequência muito semelhante. E vincularemos aqui as relações das quais implicam exatamente esta transição de semelhanças e aspectos definidos para o cumprimento de suas obrigações como um todo. Partimos, então, para o breve conhecimento, embora já estabelecido, mas novamente verificado, do qual é o conceito da escritura pública. Nada mais é do que um ato notarial pelo qual o tabelião, a pedido das partes,
formaliza juridicamente uma determinada situação ou acordo. A escritura pública se dá diante da segurança jurídica ao ato e, em muitos casos, é exigido por lei, como na relação jurídica da transcrição de um imóvel, da compra e venda, para dar a publicidade daquela relação pactuada, contratada entre as partes envolventes da presente negociação. É redigida em regra em livro pelo próprio tabelião e deve seguir os requisitos necessários estabelecidos em lei. Para se ter a condição dos requisitos necessários, vamos também adentrar ao próprio conceito de procuração, que vai seguir os requisitos e as formalidades comuns. Por isso, eu apenas apresentei aqui a vocês o conceito no caso da escritura pública, como da procuração, porque são muito semelhantes. Os apontamentos diversos também apontaremos no presente slide, da qual seguirá para o conteúdo apresentado na aula de hoje. Para a procuração, apenas identificando aqui a concepção conceitual, diante das espécies e implicações registrais como um todo, é o ato notarial pelo qual uma pessoa outorgante, aquela que deseja, concede poderes a outra, que é aquela que receberá esses direitos e obrigações vinculantes do desejo da pessoa outorgante, para agir em seu nome de determinadas situações nas quais impliquem a relação jurídica da qual venha a realizar. A procura pode ser específica para um ato específico, ou mesmo um ato de forma geral para diversos atos. Todos esses pontos deverão obrigatoriamente estarem condicionados e relacionados diante da circunstância transcritos na procuração, o que vincula, por exemplo, a mesma situação de forma diferente, no caso, né, de uma compra e venda de um imóvel, no caso da escritura pública, mas todos os atos específicos ou mesmo tangenciados mediante as delimitações e transações de forma geral são tratados na escritura pública. A procura deve ser formalizada por uma escritura pública, na qual vincula a ata ali pré-existente diante do cartório, em alguns casos, como a venda de imóveis. Então, a própria procuração, ela serve, olha que interessante, para estabelecer a relação da negociação transacionada para as partes, envolvendo-se ao caso concreto em si. Então, vamos supor que eu tenho interesse em comprar um patrimônio para os meus pais e conceder de presente, eu mesmo promovo uma escritura, eu mesmo promovo uma procuração, da qual identifico os direitos de registro deste imóvel em meu nome, com, obviamente, né, a relação jurídica posta, que seja a concessão para os meus pais terem a condição do uso deste imóvel pelo tempo de vida que for necessário. Então, toda essa relação jurídica eu posso transpor mediante uma procuração para a realização da escritura ou dos atos dali que concernem a escritura pública, transacionados de acordo com os interesses do qual eu tenha repassados diretamente a eles. Então, essas prévias condições são fundamentais e delimitam toda a relação jurídica pós-transacionada para efetiva aplicação, diante da ordem legal, dos apontamentos das implicações dos atos registrais. Para tanto, seguiremos, então, como essas implicações da procuração pública, da escritura pública, são usadas e quando são usadas, quais momentos, como devem ocorrer. Então, vamos lá? Vamos aprender o passo a passo aqui, na forma prática agora, na forma usual. Então, quando ela pode ser utilizada, essa procuração? Em diversas situações. No caso, por exemplo, da transcrição de um imóvel. Quando? Quando da compra e venda de imóveis, quando da gestão de propriedades e negócios. Então, eu não quero vender, mas eu vou administrar os imóveis pertencentes à entidade familiar da qual possuo. Então, todo aquele patrimônio eu posso ter uma procuração pública, da qual vinculará a minha administração. Então, eu posso fazer, em bom sentido, aquilo que seja delimitado pela própria procuração, toda e qualquer condição da qual se reserve a procuração. Então, no caso da gestão de propriedades, negócios, eu vou gerir, administrar,
né, promover a contratação em uma relação de locação, entre outros pontos que ali estejam vinculativos estabelecidos pela própria procuração em si. A representação em processos judiciais e administrativos, isso é muito importante, isso acontece também, deveria ser com mais frequências, as relações jurídicas postas diante de uma procuração, da qual os processos judiciais estão vinculados à representação mediante advogados ou seus representantes legais, mesmo esses diante de processos administrativos ou judiciais, ponto esses determinantes para o presente conhecimento, ali está toda a descrição dos atos, dos fatos, das partes que são envolvidas nas relações, e, em forma geral, os assuntos diante das instituições financeiras, das instituições fiscais, no caso do próprio Estado, e outras, porventura que não foram mencionadas, que vinculam a necessidade da propositura de uma procuração pública que tenha condição de registros, como dos assuntos bancários, uma eventual alienação de um patrimônio familiar da qual você vinha possuir, na condição fiscal, de estabelecer-se, por exemplo, a compensação ou a garantia diante da própria condição do imóvel para o cumprimento da obrigação de uma dívida constituída mediante ao encargo tributário de um dos entes da administração pública direta, seja ela a União, os estados, município ou o próprio Distrito Federal. Então, todas essas relações aqui pré-estabelecidas devem estar de acordo com a regulamentação que implicam na forma da qual é usada a procuração pública registrada para que tenha-se os cumprimentos dos requisitos obrigatórios diante da concepção dos atos notariais de forma geral. Assim, quando verificadas essas relações, pergunta-se, mas e como ela é feita? O outorgante deve comparecer pessoalmente ao cartório de notas, na qual os documentos de identificação pessoais e especificar os poderes que serão concedidos àquele do qual lhe nomeará como outorgado ou procurador para a relação dos atos dos quais tem como interesse a relação jurídica disposta. Então, perceba, numa eventual necessidade da qual eu tenha a transação futura de uma compra e venda de imóvel, mas tendo conhecimento do qual não estarei ali presente naquele determinado momento da qual se findará a relação jurídica, eu posso, por um motivo de viagem, de um trabalho externo, de um trabalho inclusive fora do país, eu posso deixar uma procuração pública para que possa ser estabelecido diante das relações jurídicas dispostas toda a condição fundamental do cumprimento das obrigações àquela pessoa que é outorgada. Ela terá, então, a minha autorização para que possa realizar em meu nome aquilo que for descrito diante da concepção da própria procuração pública registrada em si. Aqui, então, a gente vincula não só a questão quando é usada, e também como é feito, como é registrada a relação jurídica previamente estabelecida. Partimos agora, a partir do momento de quando ela é usada e quando ela é feita, quais são os tipos de procuração? A procuração geral e a procuração específica. Percebam vocês que a procuração geral, ela confere amplos poderes, né, ao outorgado, ou melhor, ao procurador, para agir em várias situações das quais também devem obrigatoriamente estarem descritas, estabelecidas perante a atuação do outorgado em função do que lhe confere o outorgante ou aquele que identifica a necessidade da nomeação do procurador para o cumprimento de suas obrigações legais. E a procuração específica, ela limita todo e qualquer poderes em face ao procurador, em face ao outorgado, a um assunto em transação específica. Então, se eu quero cumprir aqui a procuração para advogar perante um determinado cliente, especificamente no prazo da primeira instância, ela já está vinculada que o cumprirei a minha referência jurídica ali estipulada entre as partes, entre o cliente e a minha atuação jurídica apenas em primeiro grau. Os demais pontos, caso ocorra necessidade da implicação de estabelecer um regramento em segundo grau, uma defesa, não mais farei.
haja vista a própria condição do contrato e a própria procuração estabelecidas como regra específica para atuar em determinados pontos, né? Não posso aqui transigir nenhum acordo, só vou atuar judicialmente vinculado ao processo. Toda e qualquer função a ser condicionada e realizada deve-se obrigatoriamente estar estabelecido, estar regulamentado perante a lei para o cumprimento de tais formalidades legais estabelecidas. Apenas em consonância às partes, pode ser assim dado o cumprimento devidamente das relações jurídicas postas. Partindo-se, então, desta condição, desse conhecimento, desta relação jurídica previamente estabelecida, as implicações das quais se dão quanto à validade e à revogação são fundamentais, porque aqui estabelecemos o seguinte: a procuração pode ter uma validade determinada ou ser indefinida. Vai depender do quê? Vai depender se o otorgante pode revogá-la a qualquer momento ou comunicando a revogação ao procurador e registrando a revogação no mesmo cartório em que a procuração foi lavrada. Então, olha que interessante. Como ele pode dar a validade determinada ou indefinida ou indeterminada, em regra geral, o otorgante, aquele que promoveu a condição ao procurador, ao otorgado, a possibilidade de responder, falar, divergir, negociar, transigir em seu nome, vai ter a sua revogação, no caso, revogada ou revalidada, conforme assim a lei estabelecer e conforme, obviamente, esse procurador vier a promover diante dos atos também da vida civil, das quais tem como interesse a permanência ou a revogação. Então, aqui a gente pode perceber a própria condição de um representante jurídico de um jogador de futebol que venha promover um contrato internacional milionário para o presente jogador, da qual possibilita, se tiver uma procuração de resolver isso a toque de caixa, ele fará. Caso contrário, é necessário ele dialogar, conversar com o próprio jogador para que possa cumprir a própria negociação em si com a sua plena autorização. Se ele possui uma autorização de amplos poderes, ele pode fazer a qualquer tempo. Se ele tem essa limitação, ele vai ter que ter a observância e o consenso desse jogador para o cumprimento dessa obrigação como um todo. Então, quando se dá e percebemos que diante dessas relações jurídicas apresentadas, sequenciais, estabelecidas pela validade, pela revogação, a condição dos custos apresentados para esse registro, para essa condição, da qual se implica toda a matéria registral aqui, estabelecida diante dos atos notariais. Os custos, senhores, eles ocorrem diante da criação dessa procuração. Envolvem, em regra geral, a concepção de taxas que são definidas por uma própria tabela de emolumentos do estado em questão. Para cada estado, é importante ressaltar a variação dessa tabela, mas que segue um parâmetro comum, semelhantes, mas que possuem taxações diversas das vinculativas de um estado para o outro. Elas variam dependendo da complexidade e da natureza da procuração a ser estabelecida. Então, diante de uma procuração de amplos poderes, eu posso ter um valor, diante de uma implicação de uma procuração específica, eu posso ter um outro valor restrito à atividade ali, exercida em si e praticada pela mesma. Tá bom? Então, essas taxas, esses custos, diante da concepção da própria validação, da revogação, da apresentação, da feitura dessa procuração, elas são estabelecidas de acordo com uma tabela de emolumentos de um estado para com outro. Então, é muito importante aqui, vocês que podem estar em um estado diverso do outro, a não ser o estado do Mato Grosso do Sul, perceberem e terem a plena noção de que essa procuração possui custos diversos, das quais seguem o regramento da implicação dos meios registrais estabelecidos perante um estado e outro. E para que isso? Para que essa necessidade, para que ocorre essa vinculação da procuração pública ser registrada como garantia jurídica? Senhores, para nada mais, nada menos que promover o que a própria concepção conceitual
estabelece para nós a segurança jurídica das transações dos atos em si, relacionados para a feitura desse ato notarial registral. Ou seja, a procuração pública registrada oferece uma segurança jurídica robusta, que implica num documento formal de fé pública, tornando ainda mais difícil de ser contestada. Ela pode ser contestada? Não há impedimento legal nenhum. Porém, ela, quando dá condição de procuração pública, ela tem a total fé pública estabelecida, lavrada, anotada, verificada, que ela é de forma lícita, legal, fundamental. Então, percebam vocês o tamanho da importância dessa relação jurídica transacionada, posta em que implica diante de uma procuração pública registrada. Seja ela de ambos poderes, seja ela de forma específica. A segurança jurídica ela é extremamente ampla, segura, isto posto pela própria fé pública da qual se estabelece a condição aqui presente ao caso concreto. Então, essas implicações e essas condições verificam os pontos cernes das quais se estabelece a procuração pública da qual promove a sua feitura dos seus registros. Porventura, nós temos aqui alguns comentários diante dos atos notariais, das suas restrições e considerações especiais perante alguns atos os quais podem ser praticados. Algumas ações e transações exigem especificamente uma procuração pública, uma venda de imóveis. Além disso, a procuração pública não pode ser usada para os atos que exijam a presença física do otorgante, como o casamento. Então, é fundamental aqui a condição e considerações do tamanho da importância quanto da utilização dessa procuração pública. Mesmo diante da vinculação da qual se tem isso aqui a referência, uma eventual transação mediante a outorga dos seus poderes para a vinculação da transcrição do imóvel, e mesmo diante da condição da procuração pública apresentada para a realização do casamento, nada impede a obrigação do outorgante em estar presente para o registro dessa procuração, mesmo que o outro faça em seu nome, né, o outorgado. Mas é necessário, antes mesmo da concretização do ato notarial como um todo, que seja realizado mediante o próprio outorgante a condição do registro dessa procuração pública de forma geral. Por isso mesmo, anotamos no próprio slide em si as restrições e considerações especiais de acordo com a necessidade da qual vincula-se toda essa relação conjectural da implicação de um ato notarial mediante o registro. Por quê? Para, essencialmente, promover a proteção contra qualquer forma de abusos. Ou seja, redigir a procuração, o notário deve garantir que o outorgante entenda os poderes que está conferindo a possíveis consequências que está correndo em face de transmitir esses ao seu outorgado. Esta conjectura trata da própria concepção da imparcialidade da qual o próprio tabelião vem a promover em face ao outorgante e especificar esses apontamentos. Esse, estando ciente, promove mesmo assim os poderes vinculativos ao outorgado, que vai, sem sombra de dúvida, realizar os atos em seu nome, como verdadeiros, o que assim o fez o outorgante para a concepção dos direitos e garantias, as concessões dadas ao outorgado para a realização dos atos em seu nome. Isso ajuda a proteger contra possíveis abusos ou mal-entendidos, dos quais venham posteriormente a ser questionados diante da implicação da realização dos atos dados pelo outorgado, que foram concedidos pelo outorgante anteriormente à realização do feito da relação do ato notarial de forma geral. Então, isso é fundamental, ter esse prévio conhecimento, da qual não se tem, então, amanhã depois, a justificativa da qual isso não ocorreu, ou ocorreu de forma diversa da qual ele tinha pré-estabelecido, o outorgante no caso. Finda-se essas relações das espécies de atos notariais, implicações traz, com a própria concepção
da ata notarial, que é, né, o pedido da pessoa interessada em atestar a existência do fato ali da veracidade do documento e a confirmação da sua assinatura. Essa ata notarial, uma própria concepção, né, do reconhecimento, das implicações, da preservação dos direitos, da utilização dos contextos diversos, da imparcialidade dos custos, ela vem implicar toda a segurança jurídica posta diante da própria procuração. Aqui, nós temos o outro modelo, que seguirá a mesma concepção comum. Então, aqui, até adiantando a própria concepção repartida, temos a ata notarial, que é o atestado da existência do fato da veracidade de um documento ou da confirmação de uma assinatura, da qual é transcrita, utilizada pelo notário, mesmo sendo usada para comprovar juridicamente a existência de um determinado contexto fático ali presente. Por exemplo, a condição da qual eu quero promover um eventual testamento. Então, promove-se a relação, abrirei um processo de formalização do testamento, abra a concepção de uma ata notarial. Esta, por sua vez, constituirá na evidência legal, na preservação de direitos. A ata serve como uma prova legal robusta, que é redigida por um notário, que tem a fé pública, que confere autenticidade, credibilidade dos fatos transcritos, que podem ser utilizados em processos judiciais e administrativos para comprovar determinados fatos. Então, por exemplo, posso promover também uma ata notarial na qual me sinto ofendido mediante a exposição de determinadas circunstâncias em redes sociais. Promovo-se ali a relação de uma ata jurídica. Se porventura vier ocorrer novas insinuações ou situações que porventura não possa condicionar a ofensa ao meu nome, tem-se a ata ali já pré-estabelecida. É puramente a preservação de direitos. Aqui é como se fosse a procuração, só que agora uma outra modalidade, uma outra forma de concepção dos atos notariais, no caso a ata notarial. Em alguns casos, a ata notarial pode ser usada para preservar os direitos. Se alguém tem como evento, possa ter implicações legais futuras, a ata notarial pode ser documentada e servir de maneira imparcial e objetiva, garantindo que a evidência seja preservada. Então, isso ocorre muito através de atividades e meios famosos que provocam situações, ou sejam implicados as situações, onde eles fazem um registro em cartório, daquilo que foi, obviamente, oferido, para que possa evitar uma eventual calúnia, difamação ou ofensa à sua honra, à sua pessoa, de forma geral. Isso é muito comum, né? Preserva, inclusive, os litígios e a utilização de diversos contextos. Os litígios aqui apontados, podemos fazer como referência a própria condição dos fatos da maneira clara e objetiva que essa ata notarial possa ajudar a prevenir as disputas futuras, e a utilização de diversos contextos, que é quando é usado em vários contextos, como relações contratuais, familiares, comerciais, entre outras. Toda esta concepção transcreve os apontamentos tratados nas concepções que atuam de forma legal. Essas atas, por suas vezes, também possuem a sua concepção de imparcialidade e dos seus custos, conforme também estabelecemos as próprias procurações, onde essa imparcialidade é redigida por um notário, que é considerado imparcial, e tem-se, obviamente, essa variação de custos de acordo de estado para estados. Ainda findando esta relação, temos, obviamente, a escrituração desta ata mediante um documento público, com fé pública, estritamente claro o envolvimento da segurança jurídica posta. Como outro exemplo de espécie de atos notariais, temos a própria concepção do reconhecimento de firma, que é a certificação da assinatura de um documento, na qual nós já vimos, inclusive, o conceito, da qual compara essa assinatura que está, né, no cartório arquivada, e, se for importante, o reconhecimento de firma, que pode se dar no reconhecimento de firma por semelhança, por autenticidade, embora nós já fizemos a referência, fizemos aqui agora o detalhamento. A assinatura do documento deve ser arquivada no cartório, não exige a presença do consignatário, aquela que for por semelhança. A por autenticidade, ela tem que comprovar a autenticidade da pessoa ali, signatório na presença do notário, ele identificará, verificará os documentos, verificará que são a pessoa de fato ali relacionada nos documentos e dará a segurança do reconhecimento de firma. Mesma situação, quando ela é necessária? Depende. Ela é necessária em transações que conferem a necessidade do reconhecimento por semelhança e da autenticidade, essencialmente para comprovar e evitar ou prevenir as situações de fraudes em geral, principalmente utilizadas em documentos comerciais, procurações,
né, em documentos escolares, contratos, entre outros apontamentos. Essa autenticação de cópias também é uma das espécies de atos notariais que já vimos, que é também a confirmação do documento fiel e original. Dão-se na mesma circunstância, quando é necessária. É necessária em diversas situações, como apresentação de documentos em processos licitatórios, inscrições de concursos públicos, aberturas de empresas, transações imobiliárias, entre outros apontamentos, dos quais estabelecem as relações implícitas diante das relações dos atos notariais e suas implicações registrais ocorrem de forma geral. Por sua vez, algumas restrições podem ser aplicadas à própria autenticação das cópias, dependendo da legislação local. Alguns documentos públicos, por exemplo, não precisam ser autenticados, ou podem haver limitações na autenticação dos documentos em língua estrangeira. Isso é muito comum quando cada Estado venha vincular a situação fundamental para a implicação da autenticidade dos seus documentos dispostos. Um ponto importante a ser equivalente à autenticação é a concepção hoje, atualmente, da qual utilizamos muito, da autenticação digital, que permite essa autenticação em documentos, em processos, de verificações e certificações tecnológicas, fundamentando a celeridade das transações condicionadas aos feitos registrais. Inclusive hoje, da qual ponto que nós discutiremos mais para frente, muito se faz atualmente com o e-notarial, que é o ponto fundamental dessa autenticação, que é a presença via meio tecnológico, da qual a gente verificará, e todos os atos validados via certificado terão a coexistência de atos também de fé pública. Diferença da autenticação e reconhecimento de firma, apenas a título de esclarecimento, é a autenticação de cópias atesta a conformidade da cópia original documental, e o reconhecimento de firma verifica a autenticidade da assinatura. Ambos são procedimentos diferentes e com finalidades distintas da implicação. E para fechar, diante da própria concepção da importância das espécies dos atos notariais, cada uma dessas espécies, é importante se destacar, dos atos notariais, tem suas próprias características e requisitos peculiares, mas de forma geral, todos possuem propósitos diferentes, com o objetivo comum de garantir a segurança, a proteção, a eficácia das relações dos negócios jurídicos postos diante da prática entre os indivíduos e para com outros indivíduos, entre o Estado para com os indivíduos e vice-versa. No mais, trabalhamos as concepções diante do conteúdo aqui das referências utilizadas e aguardamos todos para uma próxima aula e trabalho a ser desenvolvido. Até mais, pessoal!